Salve nação Coxa Branca, você já sabe, você já conhece. Hoje não é o Vinícius Klein que está fazendo a chamada, sou eu, Giovanni. Mas o Coxa perdeu mais uma vez. O repertório vem se repetindo em todos os programas. Vou deixar gravado já essa entrada, e o Curitiba só perde mesmo. Então é isso, solta a vinheta. Achávamos que nada poderia piorar nas nossas vidas, a nossa situação no campeonato, né? A gente sempre acredita que o Curitiba vai ter uma reabilitação, que o Curitiba vai ter um lampejo, e quando a gente acredita, o Curitiba vai lá e perde de novo, e perde feio, e faz vexame dentro de casa, já fez vários em casa nesse ano, e esse foi só mais um, só que agora nesse momento do campeonato, esse tipo de tropeço é crucial. E agora o rebaixamento já é uma realidade, né? Agora complicou, né? A vice-lanterna ali complicou bastante pro Curitiba. E o problema acho que não é nem só questão de pontuação, né? A gente tava olhando as pontuações do Curitiba nos últimos anos, até nem é a pior pontuação do Curitiba. Mas o que assusta muito é o futebol praticado pelo Curitiba. Você não tem esperança de que, nossa, de repente dá para ganhar na próxima rodada. Parece que o Curitiba entra derrotado em campo, parece que o Curitiba não tem o mínimo de conceito, não tem a mínima ideia do que está fazendo dentro de campo, e é um puro Deus nos acuda. A gente começou ganhando o jogo, né? O Botafogo virou, a gente conseguiu até arrumar um gol de falta no final para empatar o jogo, e mesmo assim o Botafogo foi lá, deu fez uma pontinha de esperança para a torcida no final para virar a partida. Ia ser a segunda virada, porque o Botafogo já tinha virado, não conseguiu nem segurar. O time perdido em campo. E detalhe, o Botafogo tinha jogado na quarta-feira, antes do jogo, um jogo totalmente desgastante contra o Grêmio, pela Libertadores da América. O Botafogo veio bem cansado, o Botafogo não estava a fim de jogo no primeiro tempo, o Botafogo não fez nada. O Botafogo não jogou. Né? E o Botafogo fez 3 gols em 45 minutos. Então é um número que mostra, como você falou, Clens. O Coxa não é só questão dos resultados em si, mas é o que o Curitiba vem demonstrando. Né? Um time levar 3 gols em 45 minutos em casa e da forma como levou, com vantagem no placar. Os jogadores do Botafogo entraram na área ali, na nossa área. Eu não sei o que acontece, falaram muito isso e realmente é verdade. Mas parece que quanto mais o time é treinado, pior ele fica. E pior do que isso, a gente joga o segundo tempo sempre pior do que o primeiro. Eu não sei, ontem a gente estava com o resultado na mão, a gente tinha 3 pontos, a gente foi pro intervalo, faltavam apenas 45 minutos pra gente segurar 3 pontos na nossa mão. A gente conseguiu perder 3 pontos, conseguimos ceder 3 pontos pro Botafogo, que não queria jogo. Nós precisávamos muito mais desses 3 pontos do que eles. Sim. E não pareceu, né? Time totalmente apático do Curitiba, né? Jogadores andando em campo. Horrendo. Tem jogador ali que você vê que tá nem aí pra situação do clube, tá nem aí por vestir essa camisa, anda em campo e... mais uma outra coisa que aconteceu no jogo que é preocupante. Mais uma penalidade máxima perdida. Né? Curitiba não treina penalidade, e eu já cheguei a essa conclusão no início do ano, quando a gente já começou a perder pênalti no Paranaense, Campeonato Paranaense, que é fraquíssimo. O Curitiba não conseguia bater até um pênalti. O pênalti não foi tão, não diria importante, eu não sei, a perda dele, porque 2 minutos depois o Corinthians já abriu o placar, né? Mas é um índice, né? O Curitiba já perdeu quantos pênaltis? 4, 5 nesse Campeonato Brasileiro? É muito pênalti perdido. E a gente já comentou em outros programas. E sabe o que é esses pior? Pênaltis fazem falta. O time fica nervoso, porque se o Curitiba abre o placar com essas penalidades, a coisa contra o Fluminense, contra o Vitória, teríamos os pontos. Isso aí que a gente está falando do pênalti, quando o Curitiba, logo no início do ano, né, aquele trabalho que tem que ser feito, não foi feito, claro, porque a gente trocou de técnico. Mas isso são coisas que têm que ser avaliadas no começo do planejamento. E a gente no Campeonato Brasileiro, errando o pênalti, a gente vai lá, coloca o mesmo cara que erra o pênalti uma vez, erra outra vez. A gente insistiu em Kleber, agora Carleto. Não é culpando nomes, mas sim o que é feito diariamente nos treinamentos. E a outra coisa que eu gostaria de dizer é a passividade desse time, desse técnico, de todo mundo. Quer dizer, ontem na coletiva a gente perde em casa, né? É assim, um jogo ridículo, medonho.
Simplesmente o torcedor saiu de lá sem esperança nenhuma no time e a coletiva, em vez de ser algo, né, novo, uma coisa nova para nós, é o quê? É uma passividade. Marcelo Oliveira é muito passivo, a diretoria é muito passiva, os jogadores em campo são passivos. Então, nos outros anos nós tínhamos alguma esperança porque a gente via certo poder de reação de dentro do clube. Agora, como é que nós vamos acreditar se quem tá lá e deve fazer o trabalho não acredita? É complicado, né? E o Coxa não ganhou no retorno. Nós somos lanterna no retorno, os índices estão aí, as estatísticas do campeonato mostram. O Curitiba é um time que não tem poder de reação, e esse é o fator preocupante, porque se o Curitiba estivesse vindo jogando bem, né, e conquistando uns 3 pontos aqui, se estivesse oscilando pelo menos, né, joga mal agora, mas joga bem no outro. O Curitiba é um time constante, só joga mal, só perde, nem oscilar para ter um jogo mais ou menos. Curitiba só perde e só joga mal. Daí não dá pra ter esperança, porque você não vê algo diferente no clube, não vê um 45 minutos bom, você não vê nada, assim, 15 minutos de jogo bom, você não vê no Curitiba. Curitiba só joga mal. Curitiba não consegue se defender, não é um time que joga defensivo, não consegue se defender, não é um time que ataca, que não consegue criar. Curitiba é um bando em campo. Outro detalhe também que o Cleins já comentou, acho que não sei se foi o Nath ou o Cleins no último programa, mais 2 vezes 2 gols de bola parada. Sim. Um zagueiro faz o nosso gol, que é o Erle, que já tinha feito contra o Atlético Paranaense no Clássico, e de falta depois do Carleto. Nosso ataque não produz, e nós temos acho que 6 ou 8 atacantes no elenco. E ontem o Keilson finalmente fez a sua reestreia da terceira passagem e também demonstrou que é ex-jogador, não está preparado. E sabe o que é pior? Ele não deveu em nada pro Henrique. Isso que é o pior. Você pensa, meu Deus, o Keilson tá entrando em campo, com todo respeito à história do Keilson. E aí você vê que ele entra e dá na mesma do Henrique Almeida. Então aí você vê que a coisa tá bem complicada no Curitiba e o futuro não vem se desenhando bem. Pior momento técnico do ano e na fase que é a mais crucial do campeonato, na reta final agora, entramos nas 13, 12 rodadas finais e agora precisamos aí de 5, 6 vitórias para conseguir a pontuação aí, que é a pontuação que os matemáticos aí dizem que é a pontuação tranquila para permanecermos na elite do futebol brasileiro. E tem que ganhar 1 a cada 2 jogos, é muito difícil. Estamos daquele jeito, à espera de um milagre. Mas vocês acreditam que com esse histórico recente de Marcelo Oliveira e como é que vem sendo administradas as nossas derrotas, porque isso é muito importante, como você administra um mau desempenho em campo. Parece que para ele está tudo certo, parece que para o Marcelo Oliveira na entrevista, olha, eu tenho muito respeito pelo Marcelo, admiro ele como pessoa, não tenho nada contra, mas a partir do momento que você perde em casa, que você joga mal, que você apresenta um resultado péssimo, você chega numa entrevista, uma passividade, parece que o teu time está apenas disputando um G6 e perdeu uma aqui, tá de boa, aí você não entende nada, né? Você fica com cara de quê? Mas ele sempre foi assim, né? Na primeira passagem dele a galera brincava, né? Tinha até escrito lá a coletiva dele que era sempre a mesma coisa, enfrentamos um grande adversário. É sempre a mesma ladainha. O time teve muita entrega, o time se doou em campo, mas os pontos não vieram. Só que naquela época nós tínhamos a sorte de ter um bom elenco. Então não fazia muita diferença, tipo, agora é o quê? É um amontoado em campo, parece que ninguém tá ali muito preocupado, porque afinal de contas o contrato acaba em dezembro, vão receber proposta e esse descompromisso não existia, por exemplo, em outros anos. Eu lembro que em 2013, 2014 o time também estava muito mal nesse período do campeonato, mas você via que alguma coisa estava acontecendo ali, que eles tinham alguma coisa, nem que fosse o próprio ego deles, mexia quando eles eram interrogados, né? E agora parece que tanto faz se a gente fala que eles estão andando em campo, tanto faz se eles são vaiados. Então, realmente acreditar numa coisa boa e... Uma reação é difícil. Isso aí, moçada. Nosso parceiro Clínica Anjos da Guarda
você já conhece, você precisa, né, de um acompanhamento especial para uma pessoa idosa, para uma criança ou com coxa branca que tá ficando louco já com essa situação, né, tá precisando de cuidados especiais, entre em contato com o nosso parceiro Clínica Anjos da Guarda, que eles vão cuidar muito bem de você. E aí, próxima rodada, sábado, 16 horas, aquele horarinho. Horário de Série B já. Jogo de Série B, dia de Série B, horário de Série B, já vai acostumando já. Time de Série B. Bahia, né? Obviamente. Bahia e Coritiba, precisamos ganhar, né? De jogo novo. Difícil na Fonte Nova, o Bahia ganhou do Grêmio com um pênalti polêmico no último minuto, mas o Bahia vem fazendo alguns pontinhos. Ele é um time que também, com um elenco semelhante ao nosso, eu diria, vocês não concordam? Ele é um elenco que tem alguns medalhões ali, alguns nomes que já rodaram aí pelo futebol brasileiro. Também mas com eles acontece o que eu tinha falado que não acontece com a gente. Eles oscilam, jogam mal, mas dentro do jogo jogam bem. Pelo menos isso, né? Eles também já tiveram troca de técnico, mas eles vêm aí, o jogo, como você falou, eles têm um jogo que eles jogam bem, jogam mal, eles não têm essa regularidade ruim como nós estamos tendo. Regularidade ruim. Nós estamos na média. Assim, o Coxa tá que nem aquele aluno no final do ano que já tá repetindo 4, tudo nota vermelha. Ele não tem uma nota 7, ele vem tudo... A gente tem que fazer um gráfico, eu acho bem válido a gente fazer um gráfico assim, ó, começo do campeonato até aqui, assim, a queda vertiginosa é absurda, né? Mas é um jogo difícil, né? O Bahia joga em casa, tirou ponto da gente aqui no Couto Pereira. Quase ganhou o jogo do Coritiba no Couto Pereira. Foi o jogo da suspensão do Kleber, então maldito a gente já tem aí uma impressão ruim do Bahia esse ano, né? Foi um jogo bem complicado. Vai ser um jogo difícil. Mas tem jogo mais fácil agora. A minha esperança é a volta do Alan Santos, já dá uma qualificada no meio de campo ali. Não vai conseguir jogar sozinho, obviamente, mas já ajuda. É um alento, mas vai ser um jogo dificílimo e Coritiba, se não ganhar do Bahia, eu acho que Marcelo Oliveira não vai para São Paulo. O que vocês acham? Eu acho que se depender da diretoria, não, porque nós já estamos no terceiro treinador e ele deve ter uma multa cara prevista no contrato. Eu acho que mais pelo Marcelo Oliveira. O Marcelo Oliveira não quer manchar o currículo dele. Será? Ele foi um cara que ganhou muitas coisas nos últimos anos, né? Ele vai querer colocar um rebaixamento no currículo dele. E ele, depois da entrevista coletiva, falou que ele veio aqui porque ele gosta do Curitiba, aquela voz dele que não aguento mais escutar, né? Gosta de receber salário também. E o Marcelo Oliveira falou que ele não se arrepende do que fez, mas eu acho que ele pede para sair. Ele pede para sair porque provavelmente se ele pedir, ele só vai receber o que ele tem para ganhar no mês, né? Proporcional. E no caso é dia 30, né? Sábado, então sim, ele vai receber o mês inteiro. Eu acho que pela pressão da torcida, pela pressão que está se desenhando em cima do clube, eu acho que se perde pro Bahia, o Coritiba demite o Marcelo Oliveira. É que nós temos uma diretoria muito frouxa, né? Não concorda com isso, Nath? É uma diretoria que ela escuta muito, não é que as diretorias devem escutar os torcedores, a vontade da torcida, mas só que ela não deve ser influenciada como a nossa diretoria vem sendo influenciada, né? Eles não têm pulso firme, eles não têm uma... Não tem convicção. Eles colocaram, por exemplo, um absurdo, né, que eu acho que a gente nunca falou aqui no programa, porque nós começamos o programa após o Campeonato Paranaense, mas uma coisa absurda é você colocar alguém no cargo de treinador do Coritiba, um clube de Série A, e dizer assim, você só vai manter teu cargo se você ganhar um título estadual. E não vendo o que o cara está produzindo, o que ele tem a acrescentar, o que ele pode implementar. Quer dizer, é só o título que interessou. Realmente, o título veio, ok, legal ganhar o título. Mas e o resto? Como é que você chega para um funcionário e fala isso? Que ele depende daquilo, sabe? Então criou uma pressão já no Pachequinho, antes mesmo dele poder mostrar algum trabalho. Aí ele começou o Brasileiro bem, né? A diretoria ainda com algumas ressalvas, porque a gente sentia que ele não tinha, assim, pleno pulso por aquilo que ele estava fazendo. E ele tinha até um aproveitamento considerável, né? Não era uma coisa assim, nossa, que coisa desastrosa. Sim. E tal.
Mas aí a diretoria preferiu trazer um nome grande para agradar a torcida, para, né, como sempre as viúvas, né, o Coritiba é cheio de viuveza, não entendo isso. Quando eu vi Kenzo entrando em campo, eu me lembro de 2007, eu penso, meu Deus, já passaram 10 anos que o Kenzo jogava muito aqui. Eu tava pensando em outra coisa, eu gostaria de questionar vocês a respeito de 2 números que eu estava analisando do Coritiba. O Coritiba contratou 22 atletas esse ano, e segundo o site oficial do clube em elenco, nós temos 42 jogadores no elenco profissional. O que vocês têm a me dizer sobre esses 2 números? Eu acho assustador. Que é um dado pior, a maioria acaba o contrato final de ano. Mostra o compromisso com o time. Não teve critério na montagem do elenco, não teve convicção, não teve planejamento, não teve observação, ou seja, montar um time para jogar esse ano, seja o que Deus quiser, ano que vem é outra diretoria, outro pessoal que vai assumir essa bomba deixada e a gente continua nesse ciclo, né? Não se planeja futuro, não se pensa a longo prazo no clube, pensa sempre para o amanhã, para o agora. Um exemplo da loucura que pensam as pessoas que estão lá para gerir um clube. Nós somos um clube médio, a gente tem que fazer um planejamento de time médio, sabe? A gente tem que pensar que se a gente fizer um campeonato brasileiro e terminar em 7º lugar, pelo nosso histórico, tá maravilhoso. Nossa, tá um ótimo ano, né? Nosso melhor ano em 2011, nós terminamos em 6ª ou 8ª posição, não lembro. E foi o nosso melhor ano, 8ª posição. E aí o que acontece? Teve o boato, não boato, né? Mas chegou a quase acontecer a contratação do Ronaldinho. Aquilo na época me assustou horrores, porque o que o Ronaldinho ia fazer aqui, assim, com o que nós temos aqui, com os nossos jogadores? Nada. Ele não sei nem se ele ia jogar, ia ser um puta de um dinheiro gasto e pra que isso? E mais uma vez, a diretoria no começo negou veemente qualquer tipo de negociação. A torcida pediu, aí tem um senhor lá na diretoria que falou que estava 80% fechada a contratação do Ronaldinho. Aí quem passa vergonha somos nós. Passa vergonha é o torcedor. Né? Então, é uma esses mesmos diretores afirmaram no começo do Campeonato Brasileiro que o Curitiba tinha montado um time que era no mínimo para ir para a Libertadores e que ia brigar sim por campeão brasileiro. Não, falaram que não devíamos nada pro Corinthians, pro Flamengo. Quem me dera se o Curitiba não devesse realmente nada pro Corinthians, que estava 54 pontos no Campeonato Brasileiro. 42 jogadores no elenco, 22 contratações. Essas 22 contratações, quais efetivamente servem pro Coxa? Então, o William Matheus, talvez, mas caiu muito. O Galdesani caiu também demais. Jogadores úteis, mas também que... Mas nenhum assim demais. Que... Anderson, beleza, começou. Eu acho que o melhor de todos ainda, na minha opinião, foi o Erle. O Erle, uma boa contratação. Mas não é uma coisa que veio pra resolver. Só. O resto eu acho que é no máximo ok. O engraçado é que quando o Erle foi anunciado, a galera entrou em pânico, né? Todo mundo falou, porque é um zagueiro. O histórico dele era muito ruim. Mas ninguém, por exemplo, indagou sobre o Galdesani, que veio de um time bem abaixo, né? Por exemplo, Márcio veio da Várzea, também ninguém se indagou nada. Então, às vezes parece que é só por ser é só um debate caloroso, mas que não é aprofundado sobre as nossas contratações também. Eu não vejo ninguém falando do Erle. Só na hora da nossa saudação alviverde, eu vou mandar uma saudação pro Daniel Ribeiro, parceiro aí que sempre acompanha o trabalho da TV Couto, gosta do canal, sempre assiste, então um abraço pra ele. Queria mandar um abraço também pra galera do Curitiba Sub-20, acho que agora eu vou torcer só pro Curitiba Sub-20, tá muito mais fácil, tá muito mais legal. Tem semifinal do Campeonato Brasileiro da categoria, hoje às 17 horas, partida de ida Curitiba e São Paulo. Na outra chave tem Atlético Paranaense e Cruzeiro, portanto tem um Atletiba aí na final. Então fica um abraço aí pra Piazada Sub-20 e boa sorte no jogo. Os meus abraços hoje vão para um colega muito querido que estuda lá na PUC comigo e ele pediu um abraço. Rodrigo Rolim sempre acompanha a gente na TV Couto, sempre comenta, então fica aqui meu beijo e meu abraço para você. Vou mandar pro Rodrigo também. Rotenberg? Esse sempre tá. Já foi lembrado várias vezes aqui no TV Couto, mas o meu vai pro Rodrigo Zeglin. Pro Rodrigo Zeglin e pro Thiago Zeglin, 2 torcedores coxa que estão sempre acompanhando a gente também e me cobraram no domingo lá no Couto. Vocês nunca mandaram abraço pra mim, então tá aí o abraço.
Eu queria... fale. Eu queria mandar um abraço pra... Eu não sei o nome dela, mas ela tava junto com ele. Que foi o Eric Johnson, eu acho que é o sobrenome dele. Ele gravou um vídeo com a gente no final do jogo, relatando um absurdo que aconteceu com ele. Então, se você ainda não viu o vídeo tá na nossa página do relato dele. Enfim, foi uma coisa bem lamentável que aconteceu ali no Couto Pereira. E muito obrigada por vocês cederem um espaço pra gente, né, registrarem. Vocês sempre podem, se vocês verem a gente, vocês podem pedir pra gente ligar a câmera pra você fazer a sua reclamação, porque afinal de contas nós somos uma coisa feita para a torcida. Então estamos aqui à disposição de vocês. Queria retribuir um abraço do nosso amigo Juliano Lorenz, mandou um abraço pra gente aí no último programa da Atletas TV. Então um abraço aí pro grande Fusca. Abraço para todos. Galera, não deixe de acompanhar as nossas páginas parceiras, o Insta Coxa e o Segue Curitiba. Olha que sério. Bom, Sempre. as nossas redes sociais, pelo amor de Deus, vocês já conhecem, vocês sabem. Tem o nosso Instagram. Compartilhe no Facebook. Participem. Eu não compartilho só as polêmicas, né? Os vídeos. Compartilha tudo. Também, né? Tem o nosso Facebook, o nosso Twitter, o nosso Instagram e o nosso YouTube. Um agradecimento especial para o nosso amigo Ferinha aqui, onde a gente grava, um estúdio muito bacana. Se você precisar fazer alguma gravação, algo do tipo, tá aqui, ó, o contato dele. Entre em contato com ele lá, fala que você viu aqui na TV Couto. Ele faz jus ao nome dele. Ele é Ferinha é fera. Fera original. Então entre em contato com ele lá e venha gravar o seu vídeo aqui com o Ferinha. TV Couto vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta pra falar... Não vou falar nada. Não sei. Semana que vem a gente volta e seja o que Deus quiser. Valeu?